Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora na Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje nós vamos conversar com o Rafael Morales, que é professor, empreendedor, doutor em Ciências Sociais, especialista em ESG e nosso consultor na Conversa Sustentável. Rafa, chega para a conversa. Oi, Vivian. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante e vamos discutir esse assunto junto hoje por aqui. Vamos sim. Então, sem delongas, o nosso assunto hoje é sobre capitalismo de stakeholder. O que será capitalismo de stakeholder? A gente começou a falar desse assunto no outro episódio, quando nós estávamos aqui conversando sobre fornecedores. Muito bem. O que o capitalismo de stakeholder tem como proposta é justamente mostrar essa diferença, né, entre como as empresas elas lidavam com as outras partes interessadas e como elas passaram a lidar a partir da sociedade em rede e de maior transparência também, por exigência da sociedade, que as empresas pudessem, de fato, prestar contas das suas atividades e dos seus impactos, ou seja, o olhar sistêmico por meio do tripé ambiental, social e econômico, e essa percepção de como essa empresa também ela é parte interessada, ou seja, é uma visão multi-stakeholder. Rafa, como é então que a gente pode aprender mais sobre esse conceito? Por que é tão importante a gente falar dessa visão do capitalismo de stakeholder? Porque hoje não está mais em jogo só a maximização do lucro para os acionistas, não é mesmo? Isso mesmo, Vivian. Esse conceito ele vem se tornando cada vez mais evidente. Alguns membros do mercado financeiro, como o CEO da BlackRock, já mencionou esse conceito em uma das suas cartas. A grande chave está no que você colocou sobre a transparência. Cada vez mais as empresas precisam prestar contas em relação aos seus dados e à sua gestão. E a sociedade cobra isso das empresas, né? E mais do que isso, os investidores cada vez mais demandam informações detalhadas no que diz respeito ao ESG. Então, não basta só, nesse contexto, que as empresas voltem a sua atenção apenas para maximizar o lucro dos acionistas. É importante que as empresas também, as instituições, distribuam a sua atenção e deem valor adequado, racional, para os seus funcionários, para clientes, para fornecedores, comunidade, e tudo isso de uma maneira equitativa em relação à sociedade e ao meio ambiente, sem poluição, sem emissões de gases de efeito estufa desnecessárias. Então, o capitalismo de stakeholder, ele não é uma agenda social ou uma questão ideológica, ele é uma vertente do próprio capitalismo conduzido para que os relacionamentos mutuamente benéficos entre funcionários, clientes, fornecedores e comunidade sejam no cerne do negócio, para que dessa forma as empresas possam prosperar e atingir ganhos para todos os seus stakeholders, inclusive os seus acionistas, de mais longo prazo. Rafa, eu fiquei aqui pensando, hoje a gente está vivendo mais uma vez aí questões relacionadas a impacto em comunidades, né? Então, hoje existem muitas ferramentas para as empresas trabalharem com a previsibilidade dos riscos inerentes a esses stakeholders, não é mesmo? Então, fico aqui pensando, esse mundo cada vez mais conectado, a sociedade exigindo
essa transparência das empresas, esse comprometimento público em relação àquilo que ela diz e àquilo que ela pratica junto à sua cadeia de valor, a gente não pode mais simplesmente olhar, no final das contas, que só o lucro interessa. O lucro ele é importante, ele é benéfico, mas é preciso ter um equilíbrio entre as partes, não é mesmo? Com certeza, Vivian. Eu acho que todos os dias a gente acaba esbarrando com alguns exemplos, né? Esse caso que a gente hoje vê da Braskem, ele é um caso de um impacto ambiental severo, mas também de um impacto social também, porque mais de 30 mil famílias foram desalojadas. Então, essa perspectiva de lucro, tudo pelo lucro, ele acaba excluindo o bem-estar das comunidades, o meio ambiente, então é preciso repensar. E nós já tivemos aqui outras questões que aconteceram, por exemplo, no caso da Vale, né? Então, o que falta para essas empresas hoje? Como é que a gente pode ajudar e ser uma contribuição, inclusive, de uma maneira mais propositiva, pensando de uma forma sistêmica e holística em relação ao capitalismo que está relacionado a esses multi-stakeholders? O que mais precisamos fazer no coletivo que vai impactar e levar um valor a longo prazo? Sim. Pensar o impacto coletivo, Vivian, é pensar que os problemas sociais eles vão surgir e eles vão continuar surgindo devido a uma complexa combinação de ações e omissões de atores da sociedade. Mas ele precisa ser resolvido, esses problemas, através da coordenação entre os atores da sociedade, sejam empresas, órgãos governamentais. É preciso que a sociedade esteja preparada para enfrentar os dilemas tanto das mudanças climáticas, como também dos terríveis impactos sociais que determinadas empresas vão causar. Acho que é preciso pensar que essas empresas que não olham e tentam buscar esse olhar sistêmico com base na geração de valor e na distribuição de valor para os seus diferentes stakeholders vão perder oportunidades de negócio, porque a forma como a sociedade enxerga hoje, e a gente tem visto através das pesquisas de tendências, é que as pessoas querem trabalhar em empresas que são sólidas, elas querem ser felizes funcionários e querem também que os fornecedores sejam bem recompensados, onde todos ganhem e todos sejam beneficiados por mais tempo possível. E da perspectiva também do acionista, isso é interessante, porque o acionista também vai continuar tendo o lucro que lhe é devido. Então, empresas mais sólidas e com um entendimento de geração de valor mais a longo prazo para os seus diferentes públicos geram empresas mais sólidas. Um ponto importante para a gente pensar em como realizar esse ciclo virtuoso é pensar que as empresas e as instituições precisam de agendas comuns, né? Precisam também de sistemas de medição ESG que sejam compartilhados e transparentes, né? A gente falou bastante de transparência e de como ela é importante para que se saiba o que está acontecendo dentro das instituições e dentro das empresas. As atividades de reforço mútuo, onde ambos os lados, sejam governo, seja empresa, seja fornecedor, também vão se beneficiar. Uma comunicação constante também é importante para que esse ciclo virtuoso, essa concatenação de ações de diferentes grupos aconteça e haja um benefício mútuo a todos. Eu fico pensando, né, cada vez mais a pressão dos consumidores e da sociedade com o capitalismo de multi-stakeholders não dá mais para colocar assim a sujeira debaixo do tapete, não é mesmo? Então, Rafa, nunca foi tão necessário repensar as formas de estratégias de negócios dessas empresas e seus impactos, ou seja, é um esforço coletivo para que a gente consiga, de fato, promover um progresso e um avanço assim na sociedade, mas de uma forma
mais equitativa, mais igualitária e, sem dúvida alguma, levando em consideração os impactos que estão relacionados às suas atividades e o ambiente. Afinal de contas, nós somos o ambiente. Então, a gente pode pensar em temas, você comentava o caso, né, da Braskem, eu comentei o caso da Vale, tantos outros casos que, de uma forma direta ou indiretamente, têm afetado a sociedade. E quem é que fica com essa conta? No final das contas, a gente precisa fazer esse balanço e repensar as relações de uma forma mais equilibrada, para que a gente possa, de fato, enfrentar as dores. Quando a gente faz aquele mapa, né, da empatia, de para quem a sua empresa atende, qual é a dor do consumidor que ela consegue receber, eu fico me perguntando, né? Nossa, quando uma empresa dessa que também proporciona tantos benefícios para a sociedade, mas hoje a expectativa do consumidor mudou, porque além da funcionalidade do produto ou do serviço, a sociedade espera que as empresas também possam ser protagonistas das transformações de uma sociedade mais justa e igualitária, para que a gente consiga, de fato, regenerar esses sistemas coletivos, junto com o governo, junto com a sociedade, ou seja, de uma forma sistêmica como um todo, não é mesmo, Rafa? Com certeza. Eu acho que tem um conceito aí que a gente acabou não falando, até porque ele está relacionado a um outro tema, né, do S, que é a inclusão. O capitalismo ele precisa ser mais inclusivo, não só nas questões, também nas questões de diversidade, né, e de raça, gênero, enfim, mas ser mais inclusivo em relação ao meio ambiente também, né, não ser nocivo ao meio ambiente, né, ser mais inclusivo em relação à comunidade do entorno, gerando mais valor, seja com investimentos locais, seja com fornecedores locais contratados localmente. Então, esse conceito que ele tem uma perspectiva mais para as pessoas, né, a inclusão, eu acho que ele também pode ser analisado e pensado numa questão mais ampla, né, de que é preciso que as empresas sejam mais inclusivas como um todo. Muito bom, Rafa. Isso também me faz pensar num dos pilares, né, dos princípios que o Cidades Afetivas trabalha, junto com Conversa Sustentável, que é a questão do bem viver, né? Ou seja, olhando também para os direitos da natureza. Bom, muito obrigada, Rafa. Nós aqui da Conversa Sustentável temos como causa Cidades Afetivas, um observatório das práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala global quanto em escala local. Nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes, deixem seus comentários e vem conversar conosco no Spotify ou no YouTube Music. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Até logo. Até logo, gente.